eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado. Olá, cumprimento a você com a graça e a paz do Senhor. Você está convidado a adorar ao Senhor junto conosco neste culto. Seja bem-vindo você e sua família que está reunida aí, adorando ao Senhor através desse culto aqui no canal. Vamos nesse instante ler a palavra de Deus, orar e em seguida estaremos adorando ao Senhor através de um cântico. Assim diz a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 11 em diante. João 1, 11 em diante, diz assim a palavra de Deus: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É esse Jesus que se fez carne, habitou entre nós para nos salvar. É Ele que nós vamos adorar essa noite. É Ele, a Ele que nós iremos orar no nome dEle. A Ele que nós iremos prestar este culto, essa adoração. Vamos então orar nesse instante ao Senhor. Ó Pai, nesse instante eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida neste culto. Ó Deus, receba a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados e de cada pessoa que está orando e adorando ao Senhor nesse instante através deste canal. Que seja abençoado pelo Senhor, que seja ouvida as suas orações, Pai. E que em nome de Jesus Cristo o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre essas famílias, Pai. Abençoe-nos neste culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos então ouvir um cântico. Eu peço a você que participe, não apenas assista, mas participe deste culto. Cante ao Senhor conosco, que logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Nós vamos nesse instante meditar na palavra do Senhor. E o mesmo texto que nós iremos ler nesse instante é o que foi lido no início, João capítulo 1, versículo 11 em diante. João 1, 11 em diante, que diz assim, a palavra de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui. Senhor, ilumina a nossa mente. Que cada coração que está assistindo e participando desse culto seja como uma terra boa preparada para receber a tua palavra. E que no abrir da minha boca seja dada a palavra do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que a tua igreja seja edificada para a glória do Senhor. Amém, Deus. Meus queridos, esse texto, João, capítulo 1, o evangelista inicia falando sobre o Verbo de Deus, o Cristo, a palavra. E ele descreve sobre o princípio, sobre a criação e descreve sobre a vinda de Jesus Cristo até a terra. E nesse descrever sobre a vinda de Jesus Cristo até a terra, ele também diz o que acontece quando uma pessoa crer em Cristo. Porque a vinda de Cristo foi para poder transmitir o Evangelho, a mensagem, que é o próprio Jesus, a palavra, o Verbo. E aí, Jesus pregou e ensinou, deixou essa mensagem a nós para a gente pregar e ensinar. A pergunta é, e quem crê? Todos estão ouvindo. Toda a pessoa irá ouvir, já ouviu ou irá ouvir esse Evangelho. A pergunta é, e quem crê? O que acontece quando uma pessoa ouve e crê na mensagem de Jesus? O que acontecia quando Jesus pregava e as pessoas ouviam e criam? O que acontece hoje quando nós pregamos e as pessoas ouvem e creem? É exatamente isso que nós iremos meditar nessa noite. Quem crê em Jesus? O que acontece com essa pessoa quando ela crê em Jesus? Primeira coisa, de acordo com esse texto, versículos 12 e versículo 13, nós entendemos que quem recebe Jesus se torna filho de Deus. Observe o versículo 12 e o versículo 13 que diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto está afirmando que quem recebe Jesus Cristo se torna filho de Deus. Então quem ouve a mensagem, quem crê nessa mensagem e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Mas você deve estar me perguntando, mas por que se torna? Não somos? Não somos. A humanidade não é filha de Deus, a humanidade é criatura. Porque um filho é aquele que é nascido dele. E quem é que nasceu de Deus? Jesus. E uma coisa que é criada por alguém, ela é o quê? Filho? Não, ela é criatura. Deus criou o homem. O homem não foi gerado de Deus. Então o único que foi gerado, o único unigênito, o único do gênero é Jesus Cristo. E nós que somos criatura, quando entregamos a vida para Jesus, somos adotados por Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E é exatamente isso que o texto fala. Quem recebe Jesus se torna filho de Deus. É adotado por Deus, como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 6, 18. Se você está com Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 18, que diz assim, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra do próprio Deus dizendo, eu serei vosso pai e vocês serão meu filho. Isso significa que o próprio Deus está afirmando que não somos, mas quando cremos em Cristo, seremos filhos. Ele não é pai da humanidade, porque ele é criador da humanidade. Mas quando cremos em Cristo, ele se torna nosso pai. E isso é o que afirma a palavra do Senhor. Quem recebe Jesus se torna filho. É adotado por Deus como filho. Recebe Deus como pai. E o texto ainda afirma, no versículo 13,
que é filho nascido não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus não porque o meu pai, meu avô, meu tataravô entregaram a vida para Jesus e hoje eu sou filho de Deus, não é por isso. Eu sou filho de Deus não é porque eu tenho sangue judeu, sou descendente de Abraão na carne. Não. O texto diz que é da vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então significa que para se tornar filho, tem que fazer a vontade de Deus. Tem que ser salvo, porque a vontade de Deus é essa. E o texto afirma que somos filhos, não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Quem recebe Jesus se torna filho de Deus. É adotado por Deus, nascido da vontade de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 8, aliás, Romanos capítulo 8 e versículo 14, que aquele que tem o Espírito de Deus é guiado por Deus. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus, se torna filho de Deus. Outra coisa que acontece quando recebemos Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz no mesmo texto que o Espírito de Deus testifica, ou seja, conversa, fala, afirma para o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vai nos dar uma certeza tão grande dessa adoção. E vai nos dar sempre essa certeza no momento das dúvidas, da dificuldade, das tribulações. O Espírito vai nos lembrar. Você foi adotado por Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele vai nos lembrar disso sempre. O Espírito vai morar em nós. O Espírito vai morar em você, se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia também diz em Romanos 8,15 que Ele nos liberta da escravidão e nos transporta para ser filhos do seu amor. Nos transporta, nos torna seus filhos. Ou seja, quem recebe Jesus não é tratado por Deus como escravo. E quem recebe Jesus é liberto da escravidão, do pecado. Assim como um filho que está preso, escravizado, atormentado, humilhado por algo, quando o pai chega, o liberta, o ajuda, assim também Deus faz. Quando Ele nos adota, Ele nos liberta da escravidão do pecado. E não nos trata como escravo, mas Ele nos trata como filho, porque Ele nos adotou. Porque Ele adota você se receber Jesus Cristo. E Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se eu fui adotado por Deus, significa que a herança de Deus para o Filho dele, Jesus, também vai passar para mim, porque agora eu fui adotado. Se você recebe Jesus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, a herança vai ser sua. Aí você pode perguntar, mas a herança do pai, ela é deixada para o filho quando este morre. O testamento afirma isso. O testamento é válido apenas quando a pessoa morre. O filho é que toma posse da herança. Deus, na pessoa de Cristo, morreu naquela cruz. A partir daquele instante, você está tomando posse da herança. Essa herança é a vida eterna. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo falou em João 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, você pode tomar posse dessa herança da vida eterna hoje, agora, se receber Jesus, porque Ele já morreu na cruz. O testamento já é válido, a herança já está acessível a você se receber Jesus. O testador já morreu na cruz. Você pode tomar posse da herança se receber Jesus. Porque quando você faz isso, você se torna filho. E exatamente isso que ele falou nesse texto. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Filhos não do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Se você receber Jesus hoje, você se torna filho de Deus. E se tornar filho de Deus, ser adotado por Deus, é isso. É nascer da vontade de Deus. É ser guiado pelo Espírito. É ser liberto da escravidão do pecado. E receber a mesma herança que Jesus, o Filho unigênito, receberá, que é a vida eterna. Se com Ele sofremos, com Ele também viveremos e veremos a glória. Essa é a herança, a vida eterna que Jesus tem para nós. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se sim, amém. Você foi adotado.
é filho de Deus, adotado e comprado pelo sangue de Jesus. Se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente, você não foi adotado ainda. Porque a adoção acontece quando cremos em Cristo, quando entregamos a vida para Jesus. É nesse momento que a adoção acontece. Então, creia em Cristo, receba-o como seu Senhor e Salvador, receba-o no seu coração e passe a desfrutar das bênçãos de filho que Deus tem para você. O texto de João, capítulo 1, versículo 11 em diante, continua a nos falar muitas coisas interessantes. Ele diz o seguinte, versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo, o mesmo Verbo que ele fala no princípio aqui, que é Jesus da palavra, se fez carne. Jesus encarnou e veio para essa terra, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele nasceu de Maria, nasceu sob a lei e veio, nasceu naquela estrebaria como uma criança, cresceu, se tornou adolescente, adulto, para cumprir essa missão. A missão de nos adotar como filhos de Deus. Quem recebe Jesus, outra bênção, quem recebe Jesus tem sempre a sua companhia. Quem recebe Jesus, além de ser adotado por Deus como filho, também terá sempre a companhia de Jesus em sua vida. Isso que o texto falou quando ele diz que o Verbo se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habita, mora. Ele habitou em carne, ele foi ao céu, mas hoje ele habita pelo Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, ele habita em todo aquele que crê. Então, se você receber Jesus hoje, você será sempre acompanhado, guiado, abençoado pela presença de Jesus Cristo. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus se fez carne. Quando lá, na plenitude dos tempos, ele veio, nasceu naquela estrebaria, como eu já disse, para cumprir essa missão, de se tornar o Salvador, porque ele é Deus na pessoa de Cristo ali encarnado para poder nos salvar. Essa era a missão de Jesus e ele a cumpriu. A partir de então, em João capítulo 14, capítulo 15 e 16, ele descreve sobre o Espírito Santo, onde ele falava: eu irei ao Pai, mas eu vos deixarei um Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ele é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará de mim. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito, ele é a pessoa de Cristo, ele é Deus em nós, quando recebemos Jesus. Então, quando você recebe Jesus, a presença de Deus, a presença de Cristo está sempre com você. Olha o que o Senhor Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder na terra e no céu. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz: E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus está todos os dias, todo instante. Significa que quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele nunca te abandona. Você não mais está sozinho. Você anda com Ele, você é guiado por Ele, você pode conversar com Ele. Por que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar? Por que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre? Por que eu posso orar sempre? Porque sempre que eu orar, Ele está me ouvindo, Ele está do meu lado, Ele está comigo. As bênçãos, os livramentos, a companhia, o ensino, tudo de Cristo está acessível e disponível a mim, por meio do Espírito Santo, quando eu oro, quando eu falo. Porque Ele está comigo. Você não mais está sozinho. Ainda que o mundo vire as costas, ainda que a sua família o despreze, ainda assim, Jesus está com você. Se você crer nele, se você o receber. O texto diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se você recebe Jesus, se você crê em Jesus, a presença dele vai ser constante, fiel e verdadeira com você. Não mais ficará sozinho. Não mais se sentirá só. Porque ele irá mostrar de maneira clara e verdadeira que está com você. Como ele acabou de afirmar que está conosco todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Por que até a consumação do século? Porque da consumação do século, ou seja, da vinda de Jesus, no dia que ele vier para frente, não é ele que estará conosco, mas nós que estaremos com ele lá no céu de glória. Ou seja,
Aqui e na glória, a presença de Jesus será constante. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, 22, 21, 22, nos descreve sobre o céu, e lá diz que não haverá templo. Não haverá templo, porque a presença de Deus é o santuário. Ou seja, a presença de Cristo será constante na vida daquele que o recebe. Aqui em vida, e após a sua morte na glória no céu. Constante a presença de Jesus. E esse que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem recebe Jesus, recebe também a companhia fiel e constante de Jesus. Ele diz mais, que a presença de Jesus é cheia de graça e de verdade. O que é graça? Além de Jesus andar com você, estar com você, ele vai estar na sua graça. Graça é um favor que você recebe sem merecer. É bênçãos, é tudo aquilo que você não merece, mas mesmo assim Jesus te dá. Primeiro, a salvação. Você não merece ir para o céu. Você não merece ser salvo. Você não merece o Espírito Santo. Você não merece ser ouvido por Deus. Você não merece vida. Você não merece saúde. Você não merece nada do que você tem. Mesmo assim, Jesus te dá. Jesus dá para você. Isso é graça. É favor imerecido. É o que você recebe sem merecer. E ele diz que a presença de Jesus é cheia de graça e de verdade. O próprio Jesus, ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é ele. Ele fala sobre o Espírito Santo em João 16, que é o Espírito da verdade, que não falará de si mesmo, mas falará de Cristo, que é a verdade. A presença de Jesus, a companhia de Jesus, é cheia de graça e de verdade. Porém, essa companhia, ela só acontece na vida daqueles que recebem Jesus. Somente. É o que o texto afirma. Então, quer receber, quer ter a companhia fiel, constante de Jesus, cheia de graça e de verdade, sempre até a consumação dos séculos? Receba Jesus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós já vimos que quem recebe Jesus é adotado por Deus, se torna filho de Deus. É guiado pelo Espírito Santo. Nasce da vontade de Deus. É liberto da escravidão porque agora é filho. E desfruta da herança de Jesus. Nós vimos também que quem recebe Jesus, ele tem sempre a companhia de Jesus, porque Jesus habita entre nós pelo seu Espírito. Nós vimos que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E vimos também que quem recebe Jesus, recebe a sua presença cheia de graça e de verdade. E por último, terceiro ponto dessa mensagem, nós aprendemos que quem recebe Jesus vê a glória do Pai, vê a glória de Deus. Olha o que diz, ainda no versículo 14, a segunda parte diz, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quem recebe Jesus, como diz o versículo 12 e 13, quem recebe Jesus vê a glória de Deus, vê a glória de Cristo, desfruta da glória do Senhor. Quando Jesus vier buscar os salvos, ele virá em glória. Abra sua Bíblia em Mateus 16, em versículo 27, aí onde você está, Mateus 16, 27, observe o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, e versículo 27, que diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus virá na glória do Pai. Jesus virá. A Bíblia diz que nesse dia, é o dia da sua segunda vinda, ele virá buscar os salvos, como diz Hebreus capítulo 9, 28. Virá buscar os salvos, aqueles que creram nele. Porém, nessa vinda ele virá como juiz, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Significa que aquele que foi salvo irá receber conforme as suas obras, ou seja, as bênçãos prometidas pelo Senhor, a herança prometida pelo Senhor. Aquele que não foi salvo receberá a condenação de acordo com seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem não creu em Cristo vai continuar recebendo essa morte eterna, separação de Deus no inferno. Porém, o texto afirma que ele virá em glória. Significa que os salvos, aquele que recebeu Jesus, irá não apenas ver, mas desfrutar da glória de Cristo. Quem recebe Jesus, vê a glória do Pai. E nesse dia, principalmente, quando nós viremos o Senhor, quando nós olharmos e o céu se abrir,
e o Filho de Deus, Jesus Cristo, estiver à direita do Pai, junto com todos os anjos enviados aos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu, recolhendo os escolhidos. É nesse dia que veremos, de maneira clara, objetiva e sem nenhum empecilho, a glória de Cristo. Quem recebe Jesus vê a glória. Não apenas no céu nesse dia, mas aqui também. Sente, desfruta por meio da oração, por meio do enchimento do Espírito, desfruta a glória de Deus. A palavra do Senhor também nos diz que seremos glorificados com Jesus. João 8,17 diz, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Jesus sofreu, foi perseguido, crucificado, mas após a sua ressurreição, Ele recebeu a glória que Ele tinha antes de vir aqui. A glória lá no céu. Hoje Ele não é aquele Jesus de mãos furadas, coroa de espinho na cabeça e sangrando. Ele está glorificado como um Rei eterno, Filho de Deus. E a Bíblia afirma que assim também seremos glorificados. Assim também, com a mesma glória que Jesus tem agora. Por quê? Porque sofremos como Ele sofre aqui. Perseguições, lutas, dificuldades com a carne, sofremos tudo isso por causa de Cristo. Entregamos a vida e estamos aqui lutando para permanecer fiéis a Ele, sendo orientados pelo Espírito Santo. Assim também seremos glorificados com Jesus. Quem recebe Jesus vê a glória do Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus promete que lá no céu, na glória, haverá uma ceia, um banquete. Como será esse banquete? Não sei. Só sei que haverá um banquete, uma ceia, onde todos os salvos estarão lá, com o Senhor Jesus. A mesma ceia que Ele prometeu quando Ele estava lá com os discípulos, que lá na glória nós iremos ceiar novamente. E a Bíblia diz que quem é que estará lá? Aquele que ouve, ele bater na porta e abre. Ou seja, quem recebe Jesus. Quem recebe Jesus verá a glória, desfrutará dessa ceia lá no céu com o Senhor. Então, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quem recebe Jesus se torna filho de Deus. Quem recebe Jesus tem sempre a companhia de Jesus. E quem recebe Jesus verá a glória de Deus. Então, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida para Jesus. Faça isso e você verá a glória de Deus. Faça isso e você terá as bênçãos de filho. Faça isso e você terá sempre a companhia de Jesus. Nós vamos ouvir uma música e logo após essa música, uma música de convite para você vir a Cristo, entregar-se ao Senhor, receber essa herança de filho, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Estaremos ouvindo uma música e logo após estarei falando com você que quer entregar sua vida para Jesus, ou com você que quer se reconciliar com o Senhor. Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar
no mundo não se pode achar. Vem a Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Vem a Cristo, que te chama com amor celestial. Vem a Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o reino nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, nesse instante, eu quero falar com você que ouviu essa mensagem, entendeu essa mensagem, entendeu que você precisa crer em Cristo, você precisa receber Jesus para poder ser adotado como filho, para você poder ter a presença constante de Jesus e para você ter a salvação, ver a glória de Cristo. Você quer isso? Você precisa disso. Reconhece que precisa disso? Então ore entregando a sua vida para Jesus, porque não há outra forma, não existe outro meio, não há esforço. A Bíblia diz que pela graça é que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não existe esforço, não existe nada do que possamos fazer que nos permita ver a glória, apenas por Cristo, por Jesus. Então nesse instante ore entregando a sua vida para Jesus. Se essa mensagem falou o seu coração, você crê em Cristo, ore entregando a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu confio em Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Ó Pai, salva a minha vida, porque eu creio no Senhor e eu Te recebo em minha vida. Recebo no meu coração. Me torne seu filho. Me dê a herança do Senhor. Esteja sempre comigo. E eu preciso ver a glória de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. E me recebe no céu de glória quando chegar o momento da minha partida. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus, que foi por mim, para me tornar filho por adoção. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que orou entregando a sua vida para Jesus, agora você é um filho. Se foi de coração que você orou, você é um filho de Deus, adotado pelo Senhor, tem a presença de Jesus e verá a glória de Deus. Você que está se reconciliando, vamos orar. Senhor Deus, eu oro nesse instante por todos aqueles que já tomaram essa decisão um dia, mas que por algum motivo estão tendo dificuldade em caminhar com o Senhor. Ó Pai, que se afastaram da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoa se houve algum pecado, que o Senhor recebe, Senhor Jesus, assim como aquele pai recebeu o filho pródigo. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe, perdoando, purificando e dando novamente as bênçãos de filho. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor também por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, por todos aqueles que estão tendo contato com a palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor faça a obra nos corações, salvando pessoas nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com o Teu povo, com a Tua igreja, espalhada em toda a terra.